Olha só, quando se fala em igualdade de direitos, parece que não há mais pelo que lutar, se afinal já temos direitos iguais aos dos homens perante a lei. Por isso, vemos que muitas pessoas continuam sem entender por que as mulheres ainda se sentem reprimidas. Pois o problema é justamente esse. A repressão da mulher está tão inserida na nossa cultura que passa a ser invisível para muitos olhos. Desde pequenas somos ensinadas como mocinhas, que devemos manter as pernas fechadas, que não podemos dar para todo mundo, que existem programas diferentes para homens e mulheres. Somos forçadas a acreditar que o homem aguenta qualquer tranco, mas a mulher não. E que existem até assuntos masculinos alheios ao gosto feminino. Dizem até que o homem se cria solto para o mundo, mas mulher tem que se prender mais, pois somos educadas para não correr riscos, não ir atrás do que queremos. Depois, a gente cresce e vê que os homens continuam falando sobre mulher pelada e achando que homem pelado é coisa de mulher vulgar. Definitivamente, as regras da igualdade valem para todos ou não? Não sai daí. A repressão da mulher está tão inserida na nossa cultura que, às vezes, passa a ser invisível para os olhos de muitos. Por isso, as pessoas dizem que existem direitos iguais para homens e mulheres, quando, na verdade, a gente sabe que os homens continuam tendo algumas peculiaridades, alguns direitinhos a mais do que as mulheres. É verdade ou não? Para de fotografar! É verdade ou não? Dizem que nós, mulheres, temos que, desde pequenas, somos ensinadas a manter as pernas fechadas, que a gente não pode dar para quem quiser, que homem aguenta qualquer tranco, mas que mulher não. E aí? A Juliana diz o seguinte: mãe, que mania que tu tem, mãe. Tu quer soltar o teu bode e prender a tua cabra. Ah, é? Tu tem as duas espécies. Tem as duas, mas assim, Isso. mesmo que eu queira, que eu me considero uma pessoa evoluída, tudo, mas de vez em quando eu tenho mania de dizer, mas o teu irmão pode, tu não. Não adianta. Que tu tem isso? Às vezes eu largo tá essa, no DNA depois mesmo? paro e digo, não, a Juliana tá errada, tá certa, ela também pode. Mas assim, sem querer eu digo, não, mas teu irmão pode, tu não. Sabe que a semana que passou, nós estávamos conversando num grupo de amigos e um dos amigos disse assim, nós precisamos fazer uma viagem só dos homens. Daí eu disse, mas por que só dos homens? As mulheres não podem ir juntos, são todos casados, né? As mulheres não podem ir juntos. Não, a gente faz essas viagens assim, sem roteiro, de fazer xixi na beira da estrada, de dormir em qualquer hotel. Sim, mas qual é o problema? Sim. Não, vocês não aguentam. Onde é que está escrito que isso? Tu não aguenta. Que tu não aguenta. Existem mulheres que são muito mais aventureiras do que muito homem que a gente conhece. Exatamente. Mas continuam achando que a gente não aguenta o tranco. Não, aí a gente vai cair de novo naquela discussão do feminino e do masculino, né? Mas eu acho que não, acho que as regras é para servir para todos, mas na prática não funciona assim. Eu acho que ainda não funciona também. Embora por mais que a gente seja, como tu falou, para frente, moderno, blá, 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 mas às vezes até tu mesma, eu não tenho, né, o filho homem, eu só tenho mulher. Mas às vezes tu te vê com um pensamento machista, né, Nós, mulheres. Eu tento me policiar com isso, mas às vezes até assim, mas o filho, mas aquele é menino. Às vezes tu larga uma coisa assim. O Thales vai fazer uma viagem sozinho. Aí a Juliana, pois eu tô pensando, não, Juliana, como é que tu vai viajar sozinha? Ué, mas o mano não tá indo sozinho? Aí tu para pensar, por que ela não pode ir? Sim, cadê a explicação? Aí tu nem sabe o porquê. Exatamente, mas por que eu não posso ir? Qual é a explicação? Realmente não tem. Porque assim. E aí a gente se dá conta de que isso tá no DNA, tá no sangue. Só que a gente não consegue cortar o ciclo vicioso. Não. Tu vai de uma forma ou de outra, por mais que tu queira, tu não consegue cortar. Tu acaba dizendo isso pro teu filho e tu vai carimbando isso na pele. É isso que eu ia dizer. Será que ela, tendo filho homem e mulher, ela não vai dizer a mesma coisa? É isso que eu penso. A gente não consegue quebrar. A minha mãe disse pra mim, eu disse pra ela, daqui a pouco, será que ela não vai dizer pro filho dela? Sim, eu
por mais assim que na minha família era, eu não acho assim que era uma coisa muito machista, acho que era mais pra frente. Não. Não, nós temos. Tá, mas eu sei, mas tu ouve, aquilo fica enraizado, tu passa, por mais assim, não era machista, mas vira e mexe, tu escuta. E eu acho que nós, sem querer, a gente faz a mesma coisa. Talvez melhorado, né? Porque talvez melhorado. Melhorado. Mas sem eu querer. Eu até acho que é na tentativa de proteger a tua filha, o teu filho de alguma coisa. Só que isso vai carimbando. Claro, e vai ficar igual a gente. E elas vão fazer a mesma coisa. Isso, e é isso que me preocupa. Por isso que a gente não consegue acabar com aquele ciclo vicioso. Porque na real, gurias, tu vai transformando não, é porque na real também tem a consequência, porque na verdade não é ainda assim. Não é? Então não adianta tu dizer em casa que é. A gente quer que seja, óbvio. Né? Tá, mas por que até porque a gente não... aqui é mulher e mas quer aí que é seja. que mas tá, aí vamos... Por que a gente não consegue mas porque cortar, no mundo, cortar. Porque no mundo não é. Tu larga a tua filha, nós 3 temos filhos mulher, tu larga na rua, tu sabe que não é igual. Não e é outra verdade. coisa, Nós sentimos isso, que não é igual, não é verdade? Sim. Nós 3 aqui somos advogadas, certo? Sim. Bota um homem todo de terno e nós. Sim. Bota uma fila de gente pra contratar. O que tu acha que vão contratar? Sim. Não é real? Sim, é verdade. É real. Nós tínhamos um... E isso me irrita profundamente, mas é real. Né? Não, o preconceito, e não é só com relação ao sexo. Nós tínhamos um amigo, um advogado, também batalhador como a gente, ele sempre dizia assim que ele tinha comprado um carro que ele nem podia pagar, mas que ele não ia nas reuniões com clientes num Fuca, porque se ele fosse num Fuca, ninguém ia acreditar que ele era bom, no potencial dele. Outra regra que eu acho que está sempre sendo... Não é nem que eu concorde ou não concorde, mas ele está sempre sendo certo. Mas é da vida. É da vida. Assim. É da vida. Né? Bota um cara, o que é sucesso? O cara tem que estar num carrão, senão tu não vai convencer. E não é porque eu acho, porque tu acha, porque não, porque assim, tá no DNA social isso. E isso é uma coisa que dá uma certa frustração, porque daqui a pouco... O cara é melhor que um outro que tem um baita de um carro. Sim, eu optei este ano por não ter carro. Foi uma opção que eu fiz. Eu vendi o meu carro, eu poderia ter comprado outro, mas eu optei por não. Eu estou andando com o carro do meu marido, ou quando não, eu ando Foi que eu fiz. De Cabify. Eu fiquei 2 anos sem carro. A Beth fez isso. 2 então, anos é uma coisa em que tu te sente pressionada. Vem cá, será que as pessoas vão achar que eu... Sei lá, que eu tô mal, que eu tô mal, que eu não tenho que cliente, o escritório tá mal, mas porque o pior, eu tô sem carro. Pior que eu acho que muita gente acha. Não, gente, eu não eu, mas claro, eu acho que é assim que vem. Mas dá uma vontade de, sei lá, de dizer assim, não, só um pouquinho. Eu quero assim. Na Europa é assim. Sim. As pessoas têm que não, e às vezes tu tá abrindo mão de uma coisa fútil por uma coisa bem maior. Uma coisa bem maior. Vai a pessoa lá, sei lá, tá fazendo um mestrado, uma graduação, ou sei lá, ou qualquer coisa, que é muito mais graduado que aquele que tem um carrão. Claro. Né? Mas o cara parece melhor. Mas aquele vai parecer, Gurias. Vai parecer que é melhor parecer. Eu já fiz um monte de coisa de marketing e é real isso. E isso muito mais com as mulheres, né? Muito mais, eu acho que o preconceito, essas coisas esses achismos pegam muito mais. Mas assim, ó, no lado das mulheres, não muito mais contra nós. No contratar, eu lembro que eu trabalhei muitos anos e eu lembro que na hora de contratar, as pessoas, a gente fazia, porque nós fazíamos assim várias provas para contratar alguém e às vezes tinha uma mulher lá, pô, gênio. Ah, mas tem um problema. Ela pode engravidar, vai ficar 6 meses em casa, o filho vai estar com febre. Aí acabavam contratando o homem, que não era tão bom quanto ela, porque, sabe? Esse tipo de... Eu ficava... isso é desumano, né, gente? Mas é real. Mas é real. É real. Eu fico muito chateada com isso ainda, porque a gente ainda não tem voz. E é uma coisa que me irrita. Assim, quando eu vejo, por exemplo... nos grupos de amigos de homens, assim, eles dizem, fulano vai casar, nós vamos fazer uma despedida de solteiro. Mas a despedida de solteiro com aquela conotação de ir pra noite. De ir pra noite. Tem mulher. É a última como solteiro. Tá, ok. Vamos fazer pra fulana também. Não, mas vocês têm que fazer aquele chá de panela. Só com mulher, pra todo mundo levar escorredor de massa. Presentinho. Escorredor de massa. Não, cara, nós vamos contratar um
um menino bem Google bonito pra Boy. dançar em cima da mesa. Ai, que coisa ridícula. Por quê? Por que Mas é ridículo assim. se vocês fazem Mas isso? tem que mas é isso que eu digo. Não pode se sujeitar a esse tipo de coisa, tem que fazer. É que nem a história do... Por que o homem toda quarta-feira pode jogar futebol e chegar em casa meia-noite? Por que a mulher também não pode, toda quinta-feira, sair com as amigas, Fazer um happy hour. fazer um happy hour? Eu sempre fiz. Não, mas tu sabe o que eles dizem quando a gente fala isso? Eles dizem assim, claro que pode. Não, claro que pode. Pode sim. Sim, mas aí quando tu chega em casa, a louça tá na pia. Aí te O liga filho não 300 jantou. A vezes. gente parece que tem uma culpa que pra sair tem que lavar tudo. Vai dizer que não é assim. O Pra filho não compensar, jantou. tu tem que deixar toda a casa brilhando, lavar as coisas. E aí quando tu chega, além da pia tá suja... O aí teu eu filho te ligou 300 "Ô, mãe, vezes. eu não jantei. É. Ô mãe, o pai não fez janta. Como assim? A criança não tá de pijama, não tá, Isso, não tá com tomou os dentes banho, escovados, não fez tem... o teu... Por quê? Porque é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa. Mas isso quem tem que mudar são as mulheres. Se a mulher se sujeitar a esse tipo de coisa, a coisa vai continuar assim. É, Tu tem acho que que- sair, tu tem que impor. Olha, terça é tu, ok, quinta sou eu. Quando chegou em casa, estava tudo organizado. Quando eu voltar, era tudo organizado também. Se tu não te impor, nunca vai ser. Mas é que a gente tem essa dificuldade, né, Tati? Não, e até a gente fala, eu não sei como é que funciona com vocês, né? Mas eu posso falar, mas não vai acontecer. Não, o que eu digo... Então aí. Eu acho que sim. Então aí não vai o meu marido era o acontecer. seguinte, meus Aí eu filhos vou me ligavam estressar igual 300 hoje, eu vou vezes. voltar a saber que eu vou ter que fazer tudo igual. Não, então. os meus filhos ligavam 300 vezes. Mãe, que hora tu vai chegar? É. Eu digo, alguém de vocês ligou pro pai de vocês para ver que hora ele vai chegar? Não, é verdade, é verdade. E quando a recebo mil gente tá ligações. fora de hora, né? Fora de hora, sei lá o que significa isso, mas não Sim, é aquela mas coisa habitual de sair. Saiu da rotina. Aí te liga o tempo inteiro, né? Os filhos, o marido, onde é que tu tá? Tipo, parece que a casa tá caindo, assim. Onde é que tu tá? O que tu tá fazendo? É. Que horas tu vai voltar? Ai, o que nós vamos comer? O que nós vamos Isso. comer? Sim. É bem Sei as perguntas clássicas, assim. Inventa alguma coisa, abre a geladeira, vê alguma coisa, porque hoje é o meu dia. Mas a gente não quer. Por mais Não que a é gente igual, não diga adianta. que Não adianta, vamos não vai quebrar, mudar, não vai mudar. vamos quebrar esse ciclo. Muitos anos ainda. Vamos, né, acabar com isso. A gente não consegue. Isso é muito culpa da gente. Mas tá bem melhor. Não, acho que tá bem melhor, gente. Tá bem melhor. A gente tá Mas na a rua. gente ainda tem muito que crescer. É verdade. Porque a gente tem que trabalhar com culpa e arrependimento. E no próximo bloco, a gente fala justamente sobre isso. Como conviver com o arrependimento. Não sai daí que a gente volta. Não existe maneira de viver sem se arrepender. Faz parte da vida, do crescimento e do aprendizado. O arrependimento, além de um sentimento, é também um modo de refletir sobre as nossas ações ou omissões. É preciso conviver com ele e com isso ninguém discorda. Tá certo. Quando a gente pisa na bola, se arrepende e pode consertar o erro cometido, fica mais fácil administrar a convivência com o arrependimento. Mas, por outro lado, o arrependimento pode se tornar um fardo doloroso que interfere na felicidade, gera mágoa e limita o futuro quando decorre de um ato ou uma omissão que não podem ser reparados. Zé Fini não tem como consertar aquilo que deu ruim. Deu merda. E agora? É importante definir que sentimento é esse, se passageiro ou definitivo, pois o arrependimento pode se manifestar de forma diferente para cada um de nós. Para alguns, pode ser profunda tristeza ou remorso. Para outros, pode ser raiva, vergonha ou ansiedade. A lição foi aprendida, mas se o arrependimento não vai embora, é possível ser feliz? Como lidar com este sentimento quando não há mais nada a ser feito? Não sai daí. E agora? Zé Fini deu merda, fiz o que não devia ter feito, não tem como consertar. Como é que nós podemos conviver com arrependimento quando não tem solução? Fica fácil, gurias, quando a gente se arrepende e tem como consertar. Bom, me arrependi de, enfim, não ter ido naquela viagem, vou lá, me reorganizo e vou na viagem. Me arrependi de não ter aceito um convite para uma palestra, vou lá,
peço pinico para a pessoa, aceito, tá, consertei. E quando a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que não tem como consertar, como é que a gente convive com isso? Deve ser complicado. Ai, gurias, eu acho que o arrependimento, tá, é uma coisa que acontece, né, que inerente do ser humano, mas eu acho que é uma perda de tempo, tu ficar te arrependendo. Remoendo aquilo, Bom, passou a oportunidade, não tem conserto, né, como tu tá falando, numa situação que não tem. Vai à luta para tentar Deu, não... bola pra frente, não tem. Mas dá para conviver com esse sentimento. Sabe por que às vezes eu fico pensando sobre isso? Eu fico pensando muito sobre isso com relação a essas pessoas que causam acidentes. Isso eu acho horrível. Por exemplo, tu bebeu, dirigiu, causou um acidente, morreu alguém. Boa. Quer dizer, tu não é um homicida contumaz. Tudo bem, tu não poderia ter feito, mas acabou fazendo, sabe? Tá, mas é um arrependimento com a culpa. Esse é pior. Como é que tu Esse vai é pior. conviver Esse é horrível. pro resto da vida com este arrependimento de, pô, eu não poderia ter bebido e ter dirigido, eu não poderia ter corrido. Esse deve ser horrível. Como conviver com isso? Aí só se tratando. Eu ia dizer, só se tratando. Acho que só se Eu acho tratando. Numa que só. coisa assim, acho que só se tratando. Porque tu não vai conseguir, porque pior que o arrependimento é a culpa, é o Pois sentimento é. de culpa. De Porque- tu não ne- ter De agido. tu, de repente, ter feito alguma coisa que prejudicou outra. Porque se o arrependimento é teu, alguma coisa tua, que tu só sofreu, ok. Agora, Sim, quando tu aí, causou um tá, mal... me ralei. Exatamente. Agora, quando tu causa um mal a outra pessoa, aí já vem o arrependimento somado com a culpa. De tu, de repente, vamos supor, tu bateu e a pessoa ficou paraplégico. Sei lá, Não, e tu tem que alguma coisa conviver ainda, né? Com aquilo, no dia a conviver dia. com Ou, isso. né, vendo a pessoa, às vezes até, sei lá, pode Deus o livre, mas pode ser com um filho, com um amigo, com uma coisa. Qualquer coisa. Né, tu vai viver com aquilo ali e te atormentar, aí só Eu tratamento. acho que conviver com arrependimento é uma coisa dolorosa. Eu É acho um isso. sentimento doloroso. Mas tu tá certa, Beth. Quando aquilo é Teu é teu, muito quer mais dizer, fácil. me ralei. Ah. Né? Aí é problema teu. Fiz merda, vou assumir, problema meu, acabou. Mas quando isso diz respeito a uma omissão, a um ato que prejudicou um outro, Aí é a esse pior. culpa que te Terceiro, mata, na verdade. se soma, né? Arrependimento mais culpa, isso é um sentimento que enche o peito. Porque E essas pessoas, tem que a bola pra frente. Beleza, não dá, tal. Não, mas isso com Mas coisas é mais... difícil. Tipo assim, tu não teve... Logo que tu falou, eu pensei numa coisa que me aconteceu, assim, que eu sempre tive medo de não ter outro filho e de me arrepender, o segundo. Aí eu fiquei pensando, exatamente isso que eu pensei, mas é um problema meu. Tipo, vamos supor que eu não tivesse tido o segundo filho, aí eu que vou conviver com isso, mas ninguém. Não tá podia ser que outra pessoa. exatamente. Podia até ser uma tormenta minha, uma coisa, mas é minha. Eu me Deveria trato. ter tido. Agora, quando tu atinge outra pessoa, aí realmente fica mais difícil porque tu tem aquela convivência. E aquela pessoa talvez tenha mais outras pessoas também Que também vão te... Parece assim que as pessoas vão estar te sei. olhando. Mas é interessante isso que a Tati comentou, porque a decisão de, por exemplo, não ter filhos. Eu não quero ter filhos. Quando tu te depara com esta decisão lá na frente, depois com 45, quando a gente sabe que a tua taxa de fertilidade foi lá embaixo, e aí tu, eu queria ter filhos. E aí não dá para voltar atrás, porque tu não pode fazer aí deu. o teu organismo voltar atrás. De uma certa forma, tudo bem, eu vou adotar, eu vou, enfim, fazer técnicas de fertilização in vitro. Sim, mas às vezes tu não vai conseguir com o teu óvulo. Com o teu próprio. Por isso que hoje em dia, tu vê que essa gurizada toda, para não se arrepender, eles estão congelando. Tá? Com esse medo. Porque eles hoje não querem filho. Eu não quero, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então o que fazem? Com esse medo lá que tu falou, agora eles estão congelando. Aí nos 40, eles vão ter. Porque o óvulo tá lá bonitinho, novinho, sabe? Sim, ainda bem que a medicina está evoluindo para auxiliar neste sentido. Porque... Mas quando não tem solução, isso é uma coisa que me
E quando tu tem o filho, a gente tem eu conheço um outro caso aí, que a pessoa não queria ter filho, não queria ter, o marido queria. Ela teve na obrigação, tá? Sim. E aquilo... Foi o contrário. E aquilo causou um transtorno na família. Eu conheço também. Causou um transtorno porque a pessoa não estava preparada para ter aquele filho. Eu conheço e também. teve para não separar. Eu disse assim, a separação vai acontecer. Eu ouvi na Ali- minha casa uma vez a pessoa culpando a outra. Na minha frente, assim, Horrível, né? Nossa! Horrível. Não deveria ter tido. Porque Sim, e aí tu não tem solução, porque tu não não vai vai botar pegar a aquele criança filho fora. e dizer, olha, eu não tive esse filho, bota na gaveta, não, dá pra alguém. pior, Não pode. E pior, é uma criança que vai ter problemas. Que vai ter problemas. Porque uma pessoa que não quer ter filho e engravida para agradar o marido ou a família, Pra não perder o marido. tu acha que não está passando aqui? Claro, a ligação mãe e filha. Mãe e filha é muito forte. Então, o que eu digo assim... Não precisa nem falar, horrível, né? Porque afinal de contas morou 9 meses dentro da sentimento. mãe, não tem. Então, o que eu digo assim, é uma criança que vai E ter aí tu tem problema. uma responsabilidade dupla. né? Pior. Porque tu tens o teu arrependimento, que tu não deveria ter feito, e ainda tu tem um arrependimento que tu tá fazendo mal pra uma outra É pessoa. isso que eu digo, é isso que a gente falou. Que tu não consegue Quando ser o mãe. arrependimento é só teu, tu perdeu um baita de um emprego porque tu fez uma cagada no trabalho, tá? Bom, lamento, eu vou ter que conviver com isso, tá? Eu perdi um casamento porque eu traí, tá? E aí, o arrependimento é teu, Sim. tá? Eu, sei lá, não devia ter feito tal coisa, fiz, mas eu tô prejudicada. Agora, nesse caso aí, é diferente, tu tá prejudicando a criança, A família. a família. A família. É o que tu falou. Quando Sim, fica todo um clima, porque todo Tumultuado. mundo é o pai, a mãe, a criança, todo. Mas tu falou uma coisa que tem tudo a ver, a responsabilidade, a chave, acho, de toda a conversa é essa. Porque assim, gurias, independente do que tu faz, das tuas decisões, tu é responsável. Se tu não foi no casamento, tu não foi no casamento, então tu tem que pensar quando tu faz. Né? Exatamente. Ainda não adianta se arrepender depois. Tu não quis ter filho, beleza, não quis. Aí se arrependeu, bom, foi uma decisão tua não ter filho. Quis ter, bom, então assume. O filho. Seja pelo marido, seja pela família, seja pelo vizinho, sei lá o que for. É verdade. Assume. Então acho que tudo passa pela responsabilidade. A não ser aquela coisa muito acaso, sei lá, atropelou. Bebeu, Bebê. Bom, mas se beber também passa pela responsabilidade. Passa pela Também tu também responsabilidade. pode tomar É. a decisão de, olha, eu vou beber e não vou dirigir, vou de aplicativo. Não. Ou então, não, eu não vou beber porque eu vim de carro. Tudo passa, de alguma forma, por Pela uma decisão responsabilidade. consciente. Exatamente. Uma decisão consciente. Pra tu ver quanto que é importante, as pessoas Só não que entendem. eu tenho a impressão que as pessoas vivem numa rapidez que te tira um pouco desse senso de Nem responsabilidade. Não pensa. Não pensou. Não pensa. Porque não dá, não sei se porque não dá tempo, ou porque as pessoas estão desacostumadas a fazer uma reflexão séria. Porque não é assim, tipo, ai, bebo ou não bebo. Não, uma reflexão séria. Pô, Responsável. responsável. É isso aí. Olha, quero ter filho. Não é uma coisa que eu vou decidir hoje e se eu me arrepender, não. Não, será para o resto da minha vida. Olha, vou trair o meu sócio, meu marido, a minha mulher, vou trair de alguma forma. Bom, eu posso perder o sócio, Perder o marido. perder a esposa, Desestruturar a família. desestruturar a família. Então, tu fazer uma reflexão pesando, olha, eu tenho isso e eu posso perder. O que de fato é mais importante? A impressão que eu tenho é que as pessoas deixaram de utilizar o cérebro. Não sei se pela urgência da vida, se pela sede de viver tudo hoje. se pela falência de princípios. Mas o fato é isso. Eu acho que eu admiro pessoa responsável. Sim, responsável. Acho legal, assim, uma pessoa, né, que tu pode levar a sério. Levar a sério. Né, que isso passa por tudo. Porque é tão fácil, sabe? Ontem mesmo a gente foi uma inauguração em Canoas. Nós íamos em 3. Então a Juliana me ligou. Mãe, quem não vai beber? Eu, tu ou a minha amiga? Então, uma não vai poder beber. Sim, é tão bonito, né? Isso, então, assim, é tão partiu dela. Mãe, tu faz questão de beber? Se tu faz questão de beber, minha amiga disse que dirige.
Que aí ela não bebe. Eu disse, minha filha, eu não faço questão de beber. Aí ela me ligou, não, a Débora, ela não quer beber. Então, vamos, nós duas, a gente vai com ela, volta com ela. Aí eu tomei uma taça de champanhe, tá? A Juliana tomou, a menina não tomou. Então, quer dizer, é uma questão de planejar a coisa. E existe uma reflexão prévia. Uma utilização do cérebro que eu acho que as pessoas estão deixando de usar. Por algum motivo, eu não sei se é isso, se é a urgência da vida, se é essa. Eu acho que mais é irresponsabilidade. Porque se achar que as coisas não têm consequências. Não tem consequência. Não tem consequência. Mas isso é muito uma questão de educação, gurias. Por isso que eu cobro isso das minhas filhas em casa. Porque eu acho assim, um ser humano responsável isso aí, eu é também. tudo. Às vezes as pessoas de fora dizem, ai, mas tu tá exigindo demais. Não é exigir demais, sabe? A minha filha de 11 anos é super responsável, super. Tipo assim, eu sei que ela vai fazer tudo o que eu falei pra ela fazer. Confio assim, 100%, e é uma criança, sabe? Então é uma questão de tu exigir, eu exijo. Vem de casa. Sabe, eu exijo. Tu fez o que eu te falei, tu te organizou, tu fez isso, blá, blá, blá. Então a pessoa eu fiz a minha parte, né? A tendência é que ela seja assim. Vamos torcer para que todas as mães sejam assim. Deveriam. Deveriam. Gente, arrependimento é um sentimento horroroso. Reflexão é muito mais fácil. É a lição de sempre, prevenir. Gente, avisa, não esquece de avisar que hoje a Bruna não tá, mas que ela volta. Gente, esqueci, vocês estão dando falta da Bruna aqui. A Bruna tá com compromissos profissionais, mas ela continua sendo uma mulherzinha e visão. Ela vai estar aqui a partir da semana que vem direto. Ela só tá organizando a agenda, certo? Quer ajudar nas pautas? Comenta embaixo que semana que vem a gente volta com outra maluquice. Tchau!